Oi, gente, tudo bem? Quem de vocês não tem, no ambiente de trabalho ou na família, uma pessoa difícil de conviver, desagradável, aquela pessoa que não dá para engolir? Sabe aquela pessoa que você diz assim, olha, essa pessoa não me desce? Por isso que você acaba com tantos problemas no aparelho digestivo. Já já conversamos. Então, gente, você sabe que o nosso lado instintivo, ele reage imediatamente quando as nossas emoções entram em desequilíbrio. E o nosso aparelho digestivo está intimamente ligado ao nosso instinto. Você pode ver que é engraçado, mas nós usamos muitas palavras que são ligadas ao contexto da digestão, né, do paladar e da digestão, para falar sobre personalidades. Então existem aquelas pessoas, por exemplo, que dizemos que são ácidas. Por que ácidas? Porque elas são maliciosas, elas são às vezes maldosas. Existem pessoas amargas, não é? Porque são pessoas que só reclamam do passado, só veem o lado negativo das coisas, né? Existem as pessoas azedas também, muito negativas, mais ou menos nessa linha. E existem também as pessoas doces, né? Que são agradáveis de conviver, de conversar. Presta atenção quanto que a gente utiliza do linguajar, do paladar, né, onde a digestão começa, onde o processo da alimentação começa, para falar sobre pessoas. Nós podemos olhar para as pessoas e vê-las como agradáveis ou desagradáveis, né, mesmo que a nossa cabeça esteja ali analisando, observando o comportamento dos outros, o nosso instinto já tem uma reação imediata, que eu poderia dizer também que é uma reação energética, já que nós também temos um campo de energia, né, que entra em contato com o campo energético dos outros, promovendo o que eu chamo de leitura bioenergética. Mas além dessa leitura bioenergética, o nosso corpo ele reage imediatamente, de uma forma instintiva. E por isso que você nota, de modo até muito rápido, quando uma pessoa tem um comportamento que para você é repugnante, ela te causa náuseas, não é? Às vezes você até diz isso, nossa, tal pessoa, para mim, ela é nojenta. O que é nojento, que causa nojo, náuseas, é o que vai gerar em você, né, a ânsia, a vontade de regurgitar, de devolver aquela energia. Não quero para mim, vou devolver essa energia. Mas você sabia que se você convive constantemente com pessoas e situações que te enjoam, né, que causam náuseas em você, esse tipo de coisa vai se tornando crítico e crônico e vai mudando o funcionamento do seu aparelho digestivo, chegando ao ponto de você, de fato, começar a ter problemas de apetite, né, desenvolver, às vezes, até uma gastrite, porque aí vem a ansiedade, a angústia que aquela pessoa traz para você, né? Você quer, na verdade, eliminar logo aquilo, ou você rejeita enjoando, nauseando, ou você quer digerir aquilo rapidamente, né? E aí o organismo começa a produzir substâncias para quebrar os alimentos de uma maneira ansiosa, que é o que acontece com a ansiedade, ela atinge diretamente a gastrite, causa gastrite. Isso que eu estou apresentando para vocês é uma visão metafísica, uma visão de psicossomatização, mas que também é profundamente psicológica, não é? É a união do lado psicológico, o emocional refletindo-se no físico e somado ao lado energético também. Claro que não se nega de forma nenhuma que precisamos ter uma boa alimentação, não é? Quer dizer, você tem que ter uma orientação nutricional, médica até, caso você já tenha desenvolvido algum problema de saúde. Mas o problema, a causa, ela é profundamente emocional. A própria medicina reconhece que os problemas do aparelho digestivo têm uma ligação muito forte. Aliás, na medicina, de modo geral, são os problemas mais frequentes que os próprios médicos assumem, reconhecem que são psicossomáticos, são os problemas do trato do aparelho digestivo. E vai lá, vamos além disso então. Por exemplo, pessoas com problemas em relação ao seu passado. Vamos falar um pouquinho sobre doenças, problemas ligados ao aparelho digestivo. Pessoas que têm problemas em relação ao passado. São pessoas que acabam, por exemplo, tendo a prisão de ventre. Para que serve o intestino? Trabalha a digestão, a quebra dos alimentos e a absorção e também a eliminação daquilo que não nos serve. Quando você tem emocionalmente uma situação do passado que você não consegue eliminar, você reflete para o intestino
essa informação. Na verdade, quem comanda todos os órgãos é o cérebro. E o cérebro emite essa informação, como quem diz, olha, eu estou apegado ao passado, eu estou segurando o passado, então não estou pronto para eliminar o passado, não estou pronto para eliminar nenhuma energia antiga, logo o próprio intestino acaba provocando uma dificuldade de funcionar corretamente e aí ocorre a prisão de ventre. Então, cada um dos problemas que atinge o aparelho digestivo, de fato, é um reflexo direto das emoções. Então, dando outros exemplos aqui, não é? Eu até abri o vídeo falando sobre aquelas pessoas que a gente não consegue engolir, não dá para engolir, porque a pessoa é chata, é falsa, é mentirosa, é desagradável, é mal educada, não é? Quando uma pessoa age dessa forma, qual é a reação que você tem? Ué, você quer repugnar também. Sabe um outro problema que acontece muito? Os problemas da deglutição, né? A pessoa não consegue engolir corretamente, muitas vezes gerando refluxo até. O problema de refluxo, ele é um problema causado psicossomaticamente, né? Quando a pessoa tem dificuldade para engolir ou depois sente o processo do refluxo, independentemente, gente, da somatização das causas físicas, né? Vamos lembrar, como eu expliquei, a palavra psicossomatização quer dizer psico, a psique é a emoção, né? Agindo no soma, que é o corpo. Soma é o corpo. Então, exatamente, se você olha de um ponto de vista puramente materialista, pode haver até aparentemente outras causas, né? Físicas, como eu disse, a respeito da alimentação. Mas quando você analisa emocionalmente, existe aí claramente a vontade de devolver aquilo, ou seja, eu não engulo aquilo que eu escutei, o jeito que a pessoa age comigo, a forma que ela é, a energia dela não me faz bem. Bom, então qual é o caminho diante disso, né? Eu poderia ficar aqui horas falando sobre os aspectos psicossomáticos do aparelho digestivo, não é? Mas o que é importante você entender, para ter saúde física, você precisa ter saúde emocional. E saúde emocional, nesse caso, significa você aprender, por exemplo, a se colocar, falar o que você pensa e sente, sem agredir ninguém. Mas quando você se coloca, você não engole aqueles sapos, aquele brejo inteiro que fica aqui na garganta, né? E depois somatiza outros tipos de problema. Muitas vezes, existem, pegando um outro exemplo, a raiva contida, né, acaba pegando boca, a pessoa desenvolve bruxismo, né, ela começa a ter problemas nos dentes, por exemplo, tudo em função da raiva guardada. Então é muito importante que você aprenda a se posicionar, aprenda a se colocar. Veja bem, não é se impor, é se pôr, se colocar no seu lugar. Não tentar se impor a ninguém, competindo com a tentativa do outro se impor sobre você. De nada adianta entrar nessa competição, mas é muito importante que você se posicione, que você se coloque, que você se respeite e que você aprenda a dizer não para os tipos de pessoas que não te alimentam de uma maneira saudável, não te trazem coisas boas. Né? Ou seja, aprender a dizer não, olha, eu não quero isso, eu não quero conviver dessa forma, é fundamental para que você não se intoxique com a energia, com as ideias negativas, com as emoções negativas das outras pessoas. Percebe que teu organismo ele vai reagir e você recupera a saúde e o vigor quando você age emocionalmente e mentalmente da forma sadia. Só para a gente concluir essa conversa por enquanto, né, esse tema é um tema muito rico, eu vou voltar em outros vídeos para falar sobre psicossomatização, mas uma coisa muito importante, eu gosto de lembrar sempre o significado da palavra sabedoria, que é o que nós precisamos ter para podermos viver de modo saudável. Sabedoria quer dizer aprendermos a saborear a vida. A palavra sabedoria vem da raiz da palavra sabor. Então eu preciso justamente tornar a vida gostosa, prazerosa, não é? É dessa forma que a gente consegue ter saúde, fazer o nosso corpo vibrar em ressonância com os nossos pensamentos e sentimentos mais elevados, ok? Bom, gente, se você curtiu aqui, se te ajudou o vídeo de hoje, dá seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube para receber as notificações dos vídeos inéditos, né? Agora tem os webinários que também são colocados aqui, então é importante você estar inscrito para receber em primeira mão as notificações. Um grande abraço!